O estresse não é eu sou estressado, eu estou estressado. Mas no dia a dia, com a percepção da Suzy, a coisa é a seguinte: as pessoas estão perdendo essa capacidade que você tem de ouvir. Inclusive, entrevistadores de televisão não sabem ouvir. É muito comum. O cara quer aparecer mais do que o entrevistado. Então, o que acontece? Eles não ouvem. Então, se você tem diabetes, gordura no fígado, hipotiroidismo, se você tem faringite, laringite, sinusite, se você está ganhando peso, se você tem ovário policístico, se você tem insônia, você tem todo um somatório de doenças inflamatórias provocadas por estresse. Ou seja, a reação do estresse é normal, é adaptativa a alguma situação. Se você já adoeceu, aquilo é crônico. Aí entra o papel do médico. Muitas vezes o médico tem que dizer o seguinte: você não consegue reagir de maneira diferente aos fatores que te causam estresse, porque você, às vezes, tem uma deficiência química. Às vezes, você tem uns machucados no seu cérebro. Às vezes, você tem umas falhas bioquímicas da sua genética que impedem você aprender a mudar, aprender a ouvir, aprender a entender que não é o umbigo do mundo, a entender que o problema não é o mundo, o problema pode ser a sua percepção do mundo, e isso tudo é construído. Mas, infelizmente, o nível de estresse é tão grande que a pessoa não consegue ouvir. Quando o médico tem essa percepção, inclusive esse DVD ele foi dedicado para os médicos, o médico pode medicar. Quando ele medica, ele está agindo no biológico. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência de serotonina nessa região aqui, você ou tem uma deficiência difícil de mudar de opinião, ou você muda de opinião toda hora. Então, numa consulta, você corrige isso. 35 dias depois, o sujeito tem condição de aprender a lidar com o estresse. Agora, se ele não corrige isso, vai e volta, como uma pessoa que não sabe ouvir. Fora outros problemas que eu estava conversando nos bastidores, que os americanos estudaram 60 mil pessoas durante 50 anos. E esse trabalho está sendo publicado agora. Aí eles mostraram que essas complicações que as pessoas fazem de sua própria vida, em vez de aprender a viver, que é um milagre, e gozar a vida a cada minuto e usufruir, eles complicam a vida. E a conclusão deles, desses 50 anos, de 50 mil pessoas, é que as pessoas têm problemas inflamatórios nos seus cérebros. E esses problemas inflamatórios, eles complicam a vida. Eles são geradores de estresse. E o nível desse programa, ou a qualidade dessa informação, eu acho que ela é tão importante que ela devia passar todo dia no café da manhã das pessoas. Se você acorda de manhã rindo de tomo de velhinho, né? Se você mantém o dia inteiro um humor sem grandes oscilações, e isso é reconhecido por todas as pessoas em sua volta, você, na maioria das vezes, não está estressado. Agora, o estresse é uma reação fisiológica normal de sobrevivência. O que adoece é quando isso cronifica, que é o de estresse. Ela falou quase tudo, esqueceu de um. Vende Viagra pra caramba no Brasil, ainda mais agora que eles estão abaixando o preço. O que acontece com a disfunção sexual? Se você fica tensionado, essa química que eu acabei de falar anteriormente, ela prejudica totalmente a sexualidade e envelhece os órgãos genitais, tanto masculino como feminino. Então, o estado de estresse crônico, ele acaba com o sexo. Por isso que vende tanto Viagra para homem e para mulher. Tem os três tipos, né? Tem o estresse, que é a reação de luta e fuga, de sobrevivência e de adaptação. Tem o bom estresse, que a gente hoje em dia, isso é muito importante, no mundo inteiro se chama de resiliência, que é a capacidade de você enfrentar situações desfavoráveis com bastante dignidade, com bastante foco, com bastante equilíbrio, com bastante inteligência emocional, espiritual, e você transformar aquele limão numa limonada, enfim, você transformar
o muito ruim num aprendizado que é uma característica biológica, uma característica aprendida, treinada, uma característica cultural, enfim, que a gente hoje procura passar isso para os pacientes. Aí é o estresse, que é o bom estresse. É você transformar uma situação desafiadora, como, por exemplo, aqui todo mundo tem o estresse, mas, na realidade, é um estresse, um bom estresse, porque a intenção de todos aqui é dar aquilo que é reagir negativamente. Como chega o paciente lá no consultório e diz assim: doutor, eu estou estressado, estou deprimido porque eu perdi o trabalho. Eu digo: meu amor, não existe mais trabalho, não existe mais emprego há muitos anos em lugar nenhum. O que existe hoje é você desenvolver em você uma coisa tão boa e tão interessante para a sociedade que alguém queira comprar. No entanto, aquela pessoa, às vezes, ela passa o dia inteiro procurando um trabalho ou emprego que são coisas que não existem mais. Então, ela vai se estressar pela incapacidade de aprender. Aí ela não vai desenvolver a resiliência. Estou dando um exemplo didático. É lógico que quem está com um emprego ruim ou sem trabalho vai ficar com raiva, vai ficar chateado e vai piorar o estresse. É isso que é o trabalho do professor. O professor não ensina nada. Ele procura criar um ambiente para inspirar as pessoas a saírem do buraco. Tiago, você, com o teu programa, está, na realidade, prestando um serviço de tremenda qualidade pública, porque isso se chama psicoeducação. Você conseguir trabalhar o comportamento das pessoas para gerar uma sociedade melhor. Agora, ouça só as estatísticas sobre estresse que são feitas na Universidade de Campinas todo ano. As maiores profissões que têm níveis de estresse, inclusive chamado burnout, que é o estresse do estresse, que a pessoa já não responde a nada, não sente prazer, não sente gosto, não tem concentração, não recebe nem boa notícia, a pessoa está muito exausta, mesmo, né? A pessoa está deprimida, que chama burnout, são os cuidadores. Por exemplo, os psicólogos, os médicos, os fisioterapeutas, principalmente, são pessoas, os professores. Você vê o número de professores que está em perícia médica. Por quê? Por causa do maior evento estressor, chama-se sentimento de impotência. A pessoa, durante a vida dela, com o aprendizado que você falou, Suzy, ela tem que saber o seguinte, o básico: o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Eu não tenho controle do que vai acontecer com o Brasil. Eu não tenho controle do que vai acontecer com a minha situação financeira, nem com a minha situação profissional. Eu não tenho controle do que vai acontecer com o meu casamento. Agora, eu tenho controle da minha respiração. Então, a minha respiração eu posso controlar. Agora, eu não posso controlar o marido, a mulher, os filhos, os políticos, eu não posso controlar o time do futebol, eu não posso controlar o meu futuro, a minha saúde. Agora, as pessoas, elas ficam em áreas de preocupação onde elas não têm controle. E a maior terapia, tratamento de controle de estresse é você aprender a respirar. Por respirar, você tem controle. Também você tem controle sobre os seus pensamentos, desde que você aprenda a treinar, ter controle dos seus pensamentos. E os cuidadores, eles vivem situações de impotência. Assistente social, por exemplo, ela só escuta problemas que ela não tem nenhuma potência de melhorar. Aí ela fica em burnout, ela fica com estresse. E que talvez seja uma coincidência, são pessoas que não tem ninguém que... São pessoas que cuidam das outras, mas que não tem ninguém que cuide delas, né? É o caso do que a gente tinha comentado aqui do policial, da professora. E a própria impotência que elas têm diante da própria vida. Porque você doa, mas você não reabastece. E às vezes, a coisa chega a um ponto de um looping que a pessoa não tem nem tempo de questionar isso. E vai parar onde? Vai parar a mão lá na mão do doutoral, vai ter que medicar. Mas também tem que treinar, e muito obrigado pela oportunidade. Se não treinar, só medicar, não dá. É ficar enxugando gelo. Gente, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer demais a participação de vocês.
A você que está em casa, que ligou e participou, muito obrigado. No final das contas, vou pedir para subir isso. No final das contas, 75% das pessoas disseram que sim, que acham que sofrem de estresse. 25% das pessoas disseram que não, que são pessoas tranquilas, que não sofrem de estresse. Parte desses 75% vão parar de sofrer porque vão levar o DVD do Dr. Álvaro para casa. Você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Fica com Deus e continue antenado.